Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Silvinho, por que o Corinthians jogou tão fechado contra os reservas do Flamengo na partida passada e hoje atuou de forma muito mais agressiva, merecendo o resultado? Muito obrigado. Boa noite, nós fizemos um grande jogo. Cada jogo é um jogo. E cada jogo tem uma história. Cada jogo é disputado num estádio. Enfim, são muitas diferenças e não vamos perder tempo aqui. Fizemos um bom jogo. Um clássico é sempre muito difícil. Controlamos praticamente parte inteira do jogo. Tivemos boa performance, bom desempenho em todas as áreas do campo e merecemos um resultado positivo como tivemos. Grande trabalho do vestiário, grande trabalho do grupo, merecedor da vitória nesse clássico. Silvinho, boa noite. Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. Eu queria saber como foi para você essa semana. Não só para o treinador Silvinho, mas para o ser humano Silvinho. Depois da derrota acachapante lá no Maracanã, todas as críticas, e principalmente aquele lance com seus dois filhos, as ameaças e tudo que seus filhos passaram. Como foi ter a cabeça no lugar para poder trabalhar e montar um time que hoje talvez tenha feito a sua melhor partida no Campeonato Brasileiro? Mas eu não queria que você respondesse só como treinador do Corinthians, mas sim como ser humano, Silvinho. Obrigado. Boa noite. Eu sou um profissional do futebol e como atleta tive 15 anos. Sabemos que nós somos pessoas públicas, estamos absolutamente acostumados com todo tipo de crítica e não há nenhum problema. Existe o Silvio profissional e esse Silvio profissional se preocupa absolutamente em trabalhar 12 horas por dia no CT onde estamos, muito bem alinhados com a diretoria, com a presidência, com os atletas, com o staff. Enfim, a nossa preparação foi absolutamente normal, boa, e a prova dela foi o resultado final em campo. Um grande jogo, grande desempenho e uma vitória absolutamente merecida. Boa noite, Silvinho. Salazar aqui da Gazeta Esportiva. Silvinho, eu queria que você avaliasse se, na sua opinião, hoje foi o melhor jogo do Corinthians sob o seu comando e se o seu grande desafio agora é fazer o Corinthians voltar a jogar bem, a mudar essa postura fora de casa, já que dentro de casa essa reação já é evidente. Hoje o time teve passagem dos laterais, hoje o time entrou no G4, muitas respostas positivas. Então, fazer esse time mudar de postura fora de casa é o seu grande desafio daqui para o final do campeonato? Um abraço. Boa noite. Parte de uma pergunta que me foi feita, cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história. Futebol, a complexidade é maravilhoso que é o futebol, e cada jogo se apresenta de uma forma completamente diferente, muitas vezes daquilo que a gente prevê, pensa, e, enfim, as variáveis que tem um jogo de 90 minutos do futebol. Nós começamos um primeiro turno, eu lembro bem, em um time que ele vencia fora de casa e não conseguia resultados em casa. Então a crítica, as observações e as narrativas que se construíam o Corinthians em casa não constrói. O campeonato é muito difícil, ele é longo e nós fomos mudando ao longo dessas semanas. E o time está crescendo, está construindo e está crescendo. Estamos numa posição, como você se referiu, do G4, do qual faz muito tempo que o clube não está. Grande trabalho que o vestiário está fazendo, staffs, enfim, todos muito alinhados, suando e se dedicando muito. Estamos felizes desse momento. Agora, melhorar sempre, a margem de melhora. E, enfim, mas cada jogo se mostra de uma forma e de uma maneira. Óbvio que nós trabalhamos para ganhar fora também. Acredito que nós tenhamos aí no segundo turno, apenas no segundo turno, uma performance aí dos 3, 4, 5 melhores clubes, não sei, mas eu quero entender que sim. De maneira que para nós é um todo o campeonato, jogos fora e dentro de casa. Teoricamente, os jogos fora de casa são mais difíceis, e o campeonato vai ficando ainda mais difícil em decorrência que as rodadas vão se terminando e os objetivos são ou não alcançados. Então os jogos têm componentes ainda mais difíceis, mais complicados, tensos, mas o nosso trabalho aqui, enfim, está melhorando. Hoje houve uma inversão, como você mesmo perguntou, o time está tendo uma performance muito boa e números positivos em casa e fora, enfim, a gente tem que dar
uma melhorada. Os jogos são difíceis, mas enfim, nós estamos trabalhando de uma forma geral, num todo. Lucas Ardito, Rádio Vida Nova FM de Americana. Silvinho, boa noite, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância dessa vitória de hoje, uma vitória que o time jogou bem, um clássico. Como isso ajuda o time nessa reta final de temporada, dada a pressão externa que o time vinha sofrendo pela falta de boas atuações. Obrigado. Faz parte, as pressões elas ocorrem, volto a dizer, o trabalho está sendo muito bem feito, nós temos números positivos, estamos entregando números positivos, se eu não me engano, volto a dizer, a terceira melhor defesa do campeonato, aliada com um dos times mais disciplinados, e isso é interessante, porque você pode ter um time bem disciplinado, mas ser uma defesa que você toma a 15ª defesa do campeonato, nossa não, se eu não me engano é a terceira, e é um time bem leal em campo, toma poucos cartões amarelos, proporciona sim um jogo e um futebol do qual se pedem para que os profissionais atentem para jogar 60%, 65% de bola, rolando, jogando, por espetáculo, por entretenimento, e nós sabemos a seriedade que é isso também, de maneira que nós competimos, nós jogamos, somos leais, e os números vão indo. Entrar num G4 nesse momento, do qual há 5 meses atrás era impensável, é trabalho, é o trabalho do grupo, é o nosso trabalho, é a dedicação, é o suor, e nós estamos fazendo. Isso não acabou, isso vai até 9 de dezembro praticamente, a última rodada, do qual todos estão buscando objetivos e os jogos vão ficar ainda mais difíceis. Silvinho, boa noite, Rafael Jacobucci da Rádio 365, gostaria que você comentasse sobre o Gabriel, um jogador que ficou bastante emocionado após marcar o segundo gol, e o quanto está sendo importante o trabalho dele no dia a dia, dentro do clube, e a conversa entre vocês da comissão técnica com o atleta. Correto. Parte do trabalho, quando pelo menos a função, e assim eu entendo, é tático, técnico, é físico, é gerenciamento, mas ele é humano. Ele é muito humano. Eu aposto por grupo, eu aposto por homens. Nós buscamos aqui almas, vidas, do qual se entrega. E o Gabriel se entrega. Às vezes eu fico assim chateado quando eu vejo críticas pesadas a um atleta de uma entrega como a do Gabriel. Todos os atletas têm limites e todos os atletas, limitações, vamos dizer. Ou físicas, ou técnicas, ou táticas. E o Gabriel é um atleta que se doa demais. Nessa construção nossa, o primeiro turno ele jogou todinho numa linha um pouco na frente, o Cantígio era esse titular e ele estava do lado nesse tripé. Já no segundo turno houve algumas mudanças, ele veio jogar um pouco mais atrás, onde também a função dele, ele ajuda muito, ele tem o respeito dos companheiros e nosso dentro do vestiário. Então um atleta que se doa, eu entendo ele ficou chateado, ele ficou triste, mas nós convivemos com isso, o atleta sabe, assim como nós, somos profissionais, temos que conviver com algumas críticas, inclusive já falamos de algumas críticas há um tempo atrás, quando foi me perguntado qual é o limite da crítica. Todos nós seres humanos conhecemos e sabemos o limite da crítica. De tal maneira, nós estamos aqui, somos vidraça e vamos continuar trabalhando. Mas satisfeito e muito feliz pelo trabalho do Gabriel, pela escolha nossa como comissão, todos os membros ali que apoiaram e logo depois, no comecinho já da semana, dos primeiros dias de trabalho, foram 3, porque os jogos estão muito apertados, nós já ali estávamos abraçados, incentivando, buscando, trabalhando esse atleta a nível humano para ele estar em campo, muito bom, ótimo, feliz pelo resultado, pelo desempenho de todos, pelo gol do Gabriel. Parabéns, Gabriel. Boa noite, Marco Belo da Rádio Transamérica. Silvinho, você falou a respeito do que a sua família sofreu nessa semana já, né? Mas eu queria falar de um outro fato que aconteceu hoje, antes da partida, quando o placar do estádio anunciou todos os nomes, o seu nome, só o seu, recebeu vaia de todo o estádio. Todo o estádio vaiou na hora que falaram o teu nome. Não sei se você ficou sabendo disso, se alguém te falou, enfim. Queria saber se você não ter a aprovação da torcida do Corinthians pode influenciar na sua decisão no final do Campeonato Brasileiro de ficar ou não no comando do clube no ano que vem. Se você, de repente, pode optar por tomar outros ares. Obrigado.
Boa noite. A minha preocupação maior e única e exclusiva é trabalhar, me dedicar. Já falei, são 10, 12 horas diárias no CT, com muita alegria, alinhado com todas as áreas do clube, apoiado pelo presidente, pela diretoria, também pelos atletas, e hoje mais outras entrevistas estão saindo do trabalho que é feito dentro do grupo. E ele não é meu, ele é de uma comissão. Tem o Fernando comigo, tem o Doriva comigo, tem o Alex, nós temos toda uma diretoria, temos todo um staff, eu citar o nome de cada um deles. Nosso ambiente interno é extremamente positivo, é muito bom, e os atletas têm ecoado suas entrevistas da forma deles, daquilo que nós vivemos dentro. Ou seja, voltamos nos números, voltamos à performance, voltamos a um lugar importante, que é um G4, repito, não tem nada decidido, o interesse dos outros clubes fazem o mesmo, comissões técnicas fazem o mesmo, você busca alternativas, do qual é o que nós buscamos em alguns momentos. O Jô é um atleta corretíssimo, que está absolutamente integrado, comprometido com o trabalho, com o clube, com o grupo. Aliás, saiu do terrão, é um atleta formidável, com grande experiência e um currículo grande dentro do clube, e pronto para nos ajudar, como tem nos ajudado. Dá essa característica do 9, agora em decorrência de muitos jogos, em decorrência de algum problema que possa ocorrer e nós não vamos ou não podemos utilizá-lo, temos que buscar no elenco. Eu, muitas vezes, vejo de uma forma absolutamente natural, como vejo em tantos outros clubes. E admiro a surpresa. Quando um atleta não pode fazer 38 jogos, ou você muda uma característica, ele tem um problema, como é que você tem que buscar alternativa? Repetir pela terceira vez, tem que buscar uma alternativa. Enquanto o jogo estiver jogando e as coisas fluindo, ótimo. Mas, enfim, um campeonato duro como esse, jogado num curto espaço de tempo, com jogos muitas vezes como está agora, quarta e domingo, você tem que buscar alternativas, ou quando o atleta sinaliza uma lesão. O que fazemos? Buscar alternativas. E é isso que nós buscamos fazer, em alguns jogos, inclusive, até funcionar. Não queiram admitir, não é um problema, mas em alguns jogos, inclusive, até funcionou. Silvinho, boa noite. Kaique Silva, da Jovem Pan. Silvinho, na partida de hoje, muitos setores do seu time acabaram funcionando. A defesa, sempre muito bem postada, é um setor que dificilmente dá trabalho, dificilmente é criticado. Mas hoje teve ultrapassagem dos laterais, chegada dos volantes, inclusive com o Gabriel marcando um dos gols da partida, o meio-campo funcionando, o ataque também muito agudo e principalmente o Jô funcionando muito bem, jogando de costas para o gol. De todos esses setores, qual você qualifica como o setor que você mais gostou na partida de hoje, para que o Corinthians pudesse ter feito uma partida tão tranquila e ter sido tão acima do seu rival na partida de hoje, nessa vitória por 2-0? Obrigado, boa noite. Boa noite, concordo contigo, nós fomos superiores ao nosso adversário, um grande adversário, um clássico, é um jogo difícil. E também dificultou porque as rodadas estão diminuindo, os pontos estão aí colocados e todos estão buscando seus objetivos. Faltando 4 jogos agora, era muito importante, essencial, uma vitória para continuar pontuando. Todos os setores funcionaram bem, eu fico feliz, e tão feliz que com a organização do time. Nós mostramos ao longo desse período um time organizado, uma defesa, como você citou, muito bem postada, um meio-campo que protege bem, os atacantes com funções defensivas. Ao contrário, também tem ocorrido, potencializado o time com uma posse muitas vezes de meio-campo ou com a passagem de um lateral. O Fagner passou bastante, o Fábio também aproveitou. O jogo nos propiciava essa situação, a retenção do jogo, enfim, muito bom. Algo que nós fizemos muito bem na partida foi ter paciência em casa, porque o gol demorou a sair. E isso, quando ocorre, aqueles que conhecem bem o futebol sabem que você começa a acelerar demais, começa a perder bolas na construção, e isso gera contra-ataque, gera falta de confiança e você começa a se perder no jogo. Não ocorreu. Nós falamos isso no meio tempo, os atletas entenderam perfeitamente e continuaram a atacar com muito equilíbrio, com muita organização, ao ponto de fazer o gol, fazer um segundo e poder continuar e se mostrar realmente superior durante os 90 minutos. Olá, Silvinho. Henrique Manfio, Identidade Corintiana, parabéns pela vitória. Hoje, 6 jogos após o retorno do torcedor, 6 vitórias. O Corinthians assume a 4ª colocação. Direto e reto, Silvinho. De 0 a 10, qual a nota que você dá ao seu comando
à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Parabéns novamente pela vitória. Obrigado. Boa noite. Ia fazer uma anedota, né, que na verdade são vocês que dão nota. Eu não tenho essa pretensão de dar nota para o nosso trabalho. Fico para você deixou a bola aí quicando. Me deu a impressão, pelas tuas palavras e pela forma com que você falou, que sim, que você reconhece um trabalho e me deu essa sensação, pelo menos. Mas nós não temos pretensões de analisar nosso trabalho. Nós estamos aí em meio a disputas importantes, faltam 4 jogos, reitero, vai ser muito difícil, não vai ser fácil, nós vamos ter que continuar trabalhando muito, suando muito. Contente por uma organização do time, você citou um G4, faz muito tempo que o clube não entra, é uma camisa forte, pesada, um clube grande, eu conheço muito a estrutura desse clube, joguei por ele, tenho títulos por ele, tenho um número expressivo de jogos com essa camisa, de maneira que conheço bem todos os setores do clube. É um clube enorme, maravilhoso, de maneira que nós estamos felizes até aqui com o trabalho, com tudo que tem ocorrido, com a resposta do vestiário, com a resposta e as entrevistas que os atletas têm circulado por conta própria, porque eles se sentem bem. Eles estão felizes com a lealdade, com a dinâmica, com o trabalho e com a qualidade desse trabalho. Qualidade do trabalho e tem qualidade humana, assim, óbvio que tem, de olhar cada um nos olhos. É o que nós temos feito com muita tranquilidade, simplicidade e muito suor, transpiração, feliz. Mas eu vou deixar, você que diz, cara, a nota que vocês dão aqui para o nosso trabalho, nós somos públicos e vamos trabalhar. A nota fica por conta de vocês, jamais vou ter a pretensão de dar uma nota para mim. Não dava como atleta, vou dar agora como treinador de forma alguma. Silvinho, boa noite. Marcelo Braga do GE. Queria que você falasse sobre 3 jogadores. Primeiro, o Juliano, né, que teve uma lesão depois de 19 jogos aí como titular. Queria que você falasse se foi uma fatalidade, se vocês avaliam que poderiam ter segurado um pouquinho mais o Juliano para ele não ter todo esse desgaste nesses primeiros jogos. A sua visão sobre essa lesão do Juliano, que só deve voltar em 2022. Sobre o substituto do Juliano, do Queiroz, que entrou muito bem hoje, fez uma partida muito regular, participou até do primeiro gol do Corinthians. E um terceiro jogador, o William, que voltou hoje, jogou aí mais, a gente esperava 10, 15 minutos, ele jogou até mais do que isso, teve uma boa participação. Então, Juliano, do Queiroz e William. Um abraço. Vamos lá. Boa noite. Quando se coloca 3, eu estou pensando no primeiro, tu fala o terceiro. Vamos lá, vou por trás. O William não jogou 15 minutos. O William entrou com 17. O William jogou pelo menos com descontos, acho que 30 minutos. Era mais ou menos aquilo que nós tínhamos programado. E eu já linko a primeira pergunta. Nós temos um departamento, nós somos um clube muito estruturado. Tem vários departamentos. Então os atletas entram em campo aptos a jogar futebol. Temos várias áreas, estamos alinhados com todas. Eu não digo que passamos 12 horas no clube à toa, nós passamos porque tem que alinhar muitas coisas, é muito trabalho, é muita dedicação e assim tem que ser feito, pelo menos segundo a minha visão. E de maneira que o segundo, e quando um atleta entra em campo, obviamente ele está apto. Nós temos, ao longo dos meses, poucas lesões. Isso é mérito do clube, é mérito da estrutura do clube, é mérito da forma como está sendo tratado e que nós temos executado o trabalho. Sem comparação com nenhum outro clube, não venho a isso, venho a dizer que nós temos poucas lesões. Óbvio que queríamos ter 0, risco 0 não existe, é mentira, não existe risco 0. A partir do momento que um atleta entra num treinamento, ele está correndo um risco, no treinamento ele corre um risco de lesão. É um atleta profissional de alta performance, isso pode ocorrer. O nosso índice, o percentual, ele ainda bem é baixo, também em decorrência de um bom trabalho que temos feito. O Duque Queiroz é um atleta que eu gosto bastante, tem uma trajetória de base no começo do profissional, do qual nós colocamos ele na lateral, houve aí um murmúrio, ele tem base, eu já expliquei, o Duque Queiroz ele tem base como lateral, ele tem todos os conceitos defensivos muito claros, e é um atleta que tem características de meio campo, do qual fez parte da base também como meio campista, ele pode atuar. Feliz por ele também, assim como tantos outros de todas a estrutura do time que funcionou muito bem. Agora na resposta do Du, feliz por ele. Ele realmente é um atleta que todas as vezes que tem chamado,
tem entrado, ele tem dado conta do recado. Um atleta potente fisicamente, com boa qualidade técnica, um entendimento de jogo, e um atleta de um nível de personalidade que vem com um estádio como o nosso, que gera uma atmosfera extraordinária, muito positiva. Ele olha para o estádio com tranquilidade, vai, joga sem nenhum tipo de problema. É um jogador que tem nos ajudado muito e eu fico feliz por confiar nele e ele no grupo, enfim, em todos nós. Silvinho, boa noite. Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes. É claro que não existe unanimidade, é sempre muito difícil que isso aconteça. Parte dos torcedores ainda critica o teu trabalho, mas chega agora o Corinthians ao G4 do Campeonato Brasileiro. Gostaria que você fizesse uma avaliação e o que é que dá para dizer para a torcida nesses 4 jogos que ainda restam para que o time pelo menos consiga se manter nessa posição. Obrigado. Boa noite, Nivaldo. Até que enfim, da minha época, né, que eu possa responder e lembrar lá da minha época. Um abraço para você, faz tempo que eu não escutava aí a tua voz e recebi uma pergunta. Sim, cara, entrar num G4 é importante, é muito difícil, nós estamos aí suando o campeonato inteiro, a expectativa, volto a dizer, de meses atrás, não tem nada a ver com essa realidade, ela é muito mais positiva do que quando nós encontramos e chegamos, e o grupo realmente tem trabalhado muito sério. Não vai ser fácil, não está nada aberto, ao contrário, tem 3, 4 clubes importantes, camisas pesadas importantes, que vai, assim como nós, estar disputando estas vagas. Era essencial a nossa vitória hoje, importantíssima, para nos manter. Feliz no momento por um G4, sim, porque é um trabalho, um suor, é uma dedicação de todos nós que estamos aí, enfim, suando muito. Faltam 4 jogos, como você citou, Nivaldo. Vai lá, vai até o final. Eu tenho assim uma ideia de que realmente o Campeonato Brasileiro realmente é muito difícil, ele é muito complicado. Os jogos aí têm se acumulado, semanas com jogos de quarta e domingo, o desgaste é maior, os jogos são mais difíceis, isso vai se arrastar até o 9 de dezembro, provavelmente. Feliz por estarmos aí, lutando por essa vaga. Não era isso aquilo que diziam. Nós estaríamos lutando por outros objetivos muito mais embaixo. Não era aí. Hoje nós estamos felizes por poder estar disputando uma vaga muito mais acima. Boa noite, Silvinho. Fernando Morales, da Rádio Nova Estação e Podcast Mão. Apesar de ter feito o segundo gol com o Gabriel nos minutos finais, logo após o primeiro gol, o Corinthians aí teve uma dificuldade para manter o seu poder ofensivo diante do Santos. Por que acontece esse problema na maioria das vezes? Porque é um questionamento que é muito feito pelos torcedores do Corinthians. Poderia explicar isso para a gente, por favor? Boa noite. Isso ocorre em todos os jogos, ou alguns jogos, todos não, alguns. Uma partida de futebol, ela tem um adversário. Esse adversário, enquanto você, superior no caso, que foi o nosso caso, você tem o comando da partida, você tem um controle, você ataca, não faz o gol. Ele continua ali, ele continua se defendendo, porque as coisas, para ele, no caso ali, estaria funcionando. A partir do momento que você faz um gol, aquele adversário não tem nada combinado. Aquele adversário resolve, agora eu ataco, agora eu quero mais a bola, agora eu jogo longo. Tem substituições que são feitas, otimizadas, e a partir daí muda um cenário. Você muitas vezes quer ter a bola de novo, mas o adversário mudou um sistema, ele colocou mais um atacante, um homem de meio campo articulado, articulador, melhor dizendo, com boa capacidade técnica, e muda. E você quer ter a bola e não consegue. Ou seja, não está combinado. A dificuldade do jogo de futebol, a complexidade é essa. A partir daí você tem que voltar, e eu concordo contigo, houve ali 5, 6, uns 10 minutos que nós ficamos ali, mas não é porque nós queremos, é porque o adversário te coloca numa situação mais difícil. E você tem que reprogramar e a partir daí tomar as rédeas. Foi o que aconteceu. Nós reprogramamos, conseguimos controlar bem o jogo depois e terminamos a parte dele final com um gol e com todo o mérito, volto a dizer. Mas é aberto. A complexidade, o maravilhoso de um jogo de futebol é isso aí. É você, e isso ao contrário também pode ocorrer. Exato. Nós saímos, tomamos um gol e aí a gente vai para lá para tentar um empate. Isso ocorre com muita frequência nos jogos de futebol. Obrigado, Silvinho, repórteres e a todos que nos acompanham. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.